Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de tempo. Existe um texto em Lucas capítulo 12 que Jesus Cristo ele propõe uma parábola falando a respeito tanto de tempo quanto de riquezas. E essa quarentena, vivendo no cenário onde nós estamos nesse momento, tem nos mostrado que o que nos faltava não era tempo, e sim compromisso. Existem muitos que quando você conversa e você convida para ir à igreja, ou você convida para ter um relacionamento com Deus, um contato com o próprio Senhor, essas pessoas usavam como desculpa que elas não tinham tempo. E o tempo talvez fosse um dos grandes problemas pelos quais elas não conseguiam ter um relacionamento com o Senhor. Olhando para a vida espiritual, no vídeo passado nós falamos a respeito da piedade, que a piedade ela não entra em quarentena. E tendo todo esse contexto em nossa mente, nós precisamos entender algumas coisas. Que muitas vezes nós acabamos deixando de ter um relacionamento com Deus, de ler a palavra de Deus, de ter um momento de oração, porque uma das nossas maiores desculpas é que nós não tínhamos tempo para tudo isso. Infelizmente, no mundo onde nós vivemos, nós aprendemos desde criança que nós precisamos ser produtivos, que nós precisamos conquistar, que nós precisamos ter dinheiro, que nós precisamos ter um emprego que gere muito lucro, gere muita renda, que nos proporcione um futuro que seja relativamente leve, tranquilo, em paz. E uma das coisas que tem acontecido com o mundo à nossa volta é que eles têm buscado essa paz nas riquezas, eles têm buscado essa paz no dinheiro. Quando você pergunta a um pai qual profissão que ele deseja para o seu filho, normalmente o pai vai responder profissões que dizem respeito a ganhos financeiros. Dificilmente alguém, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, olha para uma profissão pensando em atuar bem, pensando em uma profissão que ele tenha prazer. Pelo contrário, eles buscam uma profissão que possa produzir renda, produzir dinheiro. Tanto é que se você fizer uma rápida pesquisa, você vai perceber que as universidades, as empresas, todos os ramos têm buscado aquilo que gera mais renda com menor tempo, e por isso as pessoas estão afundadas nesse ciclo que aos poucos vai acabando deteriorando com a vida da pessoa, porque cada vez mais ela busca mais dinheiro, mais recursos, cada vez mais as pessoas buscam viver uma vida de produtividade, e isso acaba fazendo com que elas se esqueçam da sua vida espiritual. Nós temos nesse texto de Lucas capítulo 12, eu quero ler o versículo, é uma parábola que o Senhor Jesus Cristo conta, falando especificamente a respeito de tudo isso que tem acontecido no nosso mundo hoje. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu em abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse texto é um texto bem claro e talvez reflete uma realidade que nós vivemos. Infelizmente, muitas vezes quando nós convidamos pessoas a ter um relacionamento com Deus, uma das desculpas que elas podem nos dar é com respeito ao seu próprio trabalho. Elas não têm tempo porque elas têm que trabalhar. Elas não têm tempo porque o seu trabalho tem tomado conta de toda a sua vida. E quando nós pensamos agora no contexto onde nós estamos vivendo, num contexto de isolamento, num contexto de quarentena, nós podemos perceber que o maior problema não era o tempo, e sim a falta de compromisso com Deus. Esse texto é um texto bem claro. Aquele homem rico buscava entesourar para si riquezas, e ele então busca com toda a sua vida, com todo o seu esforço, e chega num momento da sua vida onde ele conquista aquilo que ele queria. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele homem era louco, porque naquele dia pediriam a alma dele, e o que ele tinha preparado para quem seria. Existe um outro texto nas Escrituras que diz o seguinte: Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios,
remindo o tempo porque os dias são maus. Talvez nunca esse texto fez tanto sentido para a nossa própria vida quanto no momento em que nós estamos vivendo. Os dias são maus, por isso nós precisamos remir o nosso tempo. Não fazendo aquilo que aquele homem insensato fez, em tesourar, em buscar tesouros para si e não ser rico para com Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Portanto, não use como desculpa que você não tem tempo, porque agora nós de fato temos tempo. Mas ainda assim muitos não buscam ao Senhor. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: exorta os ricos do presente século para não depositarem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Se você analisar na história de todo o Brasil, e muitas pessoas já têm falado isso, que o Brasil estava indo bem, que a economia estava melhorando, e nós agora estamos enfrentando um momento de epidemia, onde a economia foi totalmente abalada. E muitas pessoas que tinham depositado a sua segurança nas riquezas, agora eles estão sem paz, agora eles estão sem tranquilidade, porque as riquezas, elas são de fato instáveis, assim como Paulo exortou a Timóteo para que os homens não colocassem, não depositassem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Além de tudo, a Bíblia nos diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, pensemos a respeito dessas duas realidades. A primeira delas é que o que nos faltava não era tempo, mas compromisso com as coisas de Deus. E a segunda delas é que as riquezas que o mundo tanto buscam, elas são instáveis. Em um momento você tem, no outro você já não tem mais. Essa era a meditação de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, segundo a sua palavra e segundo o seu Santo Espírito, para que nós possamos viver então uma vida de fato que agrada ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.